Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Enfim, uma notícia positiva, uma notícia boa, torcedor, sobre a SAF do Santa Cruz Futebol Clube. Por quê? Porque a gente está na ponta da linha com o desembargador Bartolomeu Bueno, que é presidente do Conselho Fiscal, um órgão importante nesse processo da SAF, e ele afirma com todas as letras: o parecer dele será favorável. Ele vai explicar algumas coisas do entendimento dele, fala sobre a Ruda, fala inclusive sobre o contrato, né, de algumas coisas de que ele leu, né, o contrato na verdade ele leu por completo, e aí ele dá a opinião dele e ele crava, torcedor, que vai fazer campanha, vai defender a aprovação da SAF no Conselho e ainda diz mais: se o Arruda não passar para a SAF, corre o risco de cair. E se a SAF não for feita neste ano, ele diz que o Santa Cruz tem grandes chances de fechar as portas. Então fica comigo até o final do vídeo. Entrevista inclusive muito boa, bem didática, explicando tudo, torcedor. O desembargador Bartolomeu Bueno está aqui e vai falar para vocês, torcedor. Então assim, muito boa entrevista, eu peço que vocês deixem o like no vídeo já, tá? A entrevista é um pouco longa do desembargador Bartolomeu Bueno, mas muito boa, muito explicativa. E assim, ele relata tudo o que está acontecendo no Santa, no patrimônio do Santa Cruz Futebol Clube, que é as Repúblicas Independentes do Rio. Então, ó, já deixa o teu joinha aí, tá? Aqui embaixo, ó, tem um legalzinho, deixa o teu legal. Aqui do lado aqui também, ó, tem um inscreva-se para você se inscrever no nosso canal. E aqui também, torcedor, tem um botão Seja Membro. Se você não encontrar, vai na descrição. Você incentiva o nosso trabalho e você incentivando, fala com a gente lá, ó, no direct do Instagram, que a gente passa um link para o nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, tá bom? Então, agora a gente vai ver aqui, né, a entrevista que a gente fez com o desembargador Bartolomeu Bueno. Mas antes, torcedor, ó, a informação, ó, começaram a venda dos ingressos ontem, para o jogo Santa Cruz e Central no próximo domingo, 17 horas, no Arruda, e mais de 6 mil ingressos já foram vendidos, né? O nosso amigo Moisés Oliveira da Rádio Transamérica já trouxe essa informação aqui, tá? E aí, se você tiver com algum tipo de dúvida na sua associação, na sua sociedade, né, com o Santa, né, o seu cadastro de sócio está com algum problema, está com um atraso indevido, que você já está em dia, ou seu tempo de sócio não condiz com o tempo oficial seu, né? Por exemplo, tem torcedor que é sócio há mais de 2, 3 anos, mas só está contando lá ele sócio 9 meses, 1 ano. Então corre no Arruda, resolva todas esses problemas, porque, torcedor, só quem vai decidir a SAF do Santa Cruz é o sócio. Então, e para votar, tem que ser sócio há mais de 1 ano. Então, corra no Arruda e regularize. Vale salientar que a votação final deve ocorrer em meados de agosto, porque na terça-feira tem um parecer do Conselho Fiscal, em seguida já vai ser convocada, né, a reunião do Conselho Deliberativo para o Conselho também dar o seu parecer. Tá bom, torcedor? Então, ó, vamos acompanhar agora. Inclusive, a gente vai estar no Arruda hoje à tarde, torcedor. Tem treino do Santa, a gente vai trazer mais informações. O Natan, lateral esquerdo, que a gente anunciou em primeira mão aqui no Cast Coral, já está no Arruda. Tá treinando muito bem, inclusive. E pode pintar no jogo domingo, tá? Antes da gente passar para o desembargador Bartolomeu Bueno, torcedor, tinha a gente falar aqui sobre a questão do Márcio Kadar, tá? A Cobra Coral Participações, né, que é o grupo de investidores que vai assumir a SAF do Santa Cruz futuramente, emitiu uma nota falando que o Márcio Kadar oficialmente não faz mais parte do grupo de investidores e apenas é um torcedor, será um torcedor, e a Cobra Coral não se responsabiliza por algum ato que o Márcio Kadar vier a cometer. Como a gente falou, né? Ele
saiu do grupo de investidores da SAF do Santa, porque cometeu algumas coisas que não estavam de acordo nem com os investidores, nem com o presidente Bruno Rodrigues, com a direção do Santa. E aí ele saiu. E tem pena, né, de multa aí, caso o Cadar fale alguma coisa referente à SAF, referente aos investidores, ou seja, mas tudo foi resolvido e o Márcio Cadar agora se junta à torcida do Santa, é mais um torcedor que se junta ao grupo de 5 milhões de torcedores. Assim está dizendo aqui a nota oficial do grupo de investidores da SAF do Santa Cruz Futebol Clube. Por quê? Porque o Cadar repostou um vídeo e não poderia repostar, ou seja, torcedor, mas foi resolvido, tudo em paz. Cadar se junta ao torcedor do Santa nas arquibancadas e é mais um torcedor tricolor. Na tela agora o desembargador Bartolomeu Bueno, presidente do Conselho Fiscal, afirmando que vai votar a favor da SAF do Santa e vai dar o parecer favorável do Conselho Fiscal. Na tela. Galera tricolor que está curtindo o Cast Coral, estamos na ponta da linha com o desembargador Bartolomeu Bueno, grande tricolor e presidente do Conselho Fiscal do Santa Cruz Futebol Clube. Doutor Bartolomeu, primeiramente, boa tarde. A gente acompanhou a entrevista que o senhor concedeu, né, a dois companheiros nossos, a Jorge Soares e o João Vitor, e aí o torcedor tricolor que está acompanhando o Cast Coral queria que o senhor falasse a respeito dessa questão do parecer, né, que foi adiado para a próxima terça-feira. A gente queria saber como é que anda essas reuniões, como é que está essa questão. Boa tarde, doutor Bartolomeu. Boa tarde, Diego Condim, boa tarde aos ouvintes e assistentes aí do Coral. Veja, eu tinha marcado para quinta-feira passada a nossa reunião do Conselho, aliás, a terça-feira passada. Não foi possível porque houve alguns questionamentos, especialmente com relação à transferência definitiva do Estádio do Arruda para a SAF. Isso após haver a alteração da lei. E, por conta desses questionamentos, eu preferi adiar a nossa reunião para a próxima terça-feira, impreterivelmente, para que a gente tenha o parecer, ou favorável ou contra. Eu, pessoalmente, sou favorável à SAF e a SAF com esses investidores. Para mim, foi a melhor proposta até agora apresentada ao Santa Cruz. Os investidores têm expertise, têm experiência, têm prática nessa área, né? Tem sucesso já comprovado no Atlético de Minas Gerais, um clube que estava fechado há quase 50 anos e que eles assumiram e colocaram na Série B do Campeonato Brasileiro, e está bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem capital, tem lastro financeiro garantido por um grande fundo de investimento que está avalizando os aportes que deverão ser feitos no período contratado de até 15 anos, né? De modo que eu acho que essa é a salvação do Santa Cruz, essa SAF, porque o nosso estádio está caindo, o nosso estádio já tem 3 penhoras anteriores, o estádio do Arruda ia a leilão, né? Só não foi a leilão porque nós entramos com a recuperação judicial, e a recuperação judicial, apesar de nós, do Santa Cruz, ser os primeiros a entrar com uma recuperação judicial em um clube de futebol no Nordeste, ainda não conseguimos homologar o nosso plano de recuperação. Por uma razão simples, os credores não confiam que o Santa Cruz tenha recursos para cumprir o que ficar acertado na recuperação judicial, que seja um deságio de 30% da nossa dívida, hoje consolidada em torno de 280 milhões, o que está efetivamente contabilizado, mas que com juro correção deverá passar um pouco mais de 300 milhões. E essa SAF garante um investimento inicial aí de perto de 70 milhões para começar a pagar essas dívidas. Há a possibilidade de aporte de 100 milhões de reais em cerca de 3 anos na recuperação do estádio de Santa Cruz e na requalificação do estádio. É um estádio antigo, é um estádio que tem 70 anos, a sua primeira construção, com a grande reforma ocorrida em 72, que tem 53 anos. É um estádio que foi construído, tanto a primeira etapa como a segunda etapa, com normas técnicas daquela época, que hoje não atende mais às normas técnicas atuais para a construção civil.
Por exemplo, a nossa concretagem hoje tem 1/3 da capacidade da concretagem hoje aplicada em edifícios novos, como um estádio igual ao do Santa Cruz. De modo que é um estádio que está tendente a ser, inclusive, interditado definitivamente. Vai chegar um ponto que nós vamos ter que pagar para demolir o Santa Cruz. Ocorreu o risco de colocar torcedores lá e ele cair, matar pessoas. É por isso que naquela parte das cadeiras está praticamente interditado, porque está para cair o teto. Nós só conseguimos a autorização para botar 30 mil pessoas e brigando com o Corpo de Bombeiro, porque por eles era 10 mil, era só ali a parte inferior, que é a primeira construção há mais de 70 anos atrás. De modo que essa SAF, no meu entendimento, é a salvação do Santa Cruz. Até porque, se nós não fizermos ela, talvez nós não conseguimos nem homologar a nossa recuperação judicial. E aí qual será a consequência lógica e jurídica disso? É o juiz decretar a falência do Santa Cruz. E aí acaba-se o Santa Cruz, não tem estádio. E pronto. Então, veja a que situação nós chegamos. Aí fica um ou outro aí defendendo que não pode, porque o meu pai carregou tijolo para ter aquilo, vendendo jornal para fazer o estádio do Santa Cruz. Mas os tempos mudaram. São 70 anos depois. Nós precisamos requalificar. Todos os estádios do Brasil já foram requalificados. O Morumbi, que era o maior estádio particular do Brasil, hoje é o Santa Cruz, só que sem a menor condição de funcionamento. Então são essas situações, Diego, que o nosso torcedor, que o nosso sócio, que os nossos conselheiros têm que pensar. É salvar o Santa Cruz através de uma SAF. Todos os clubes nordestinos que estão bem hoje, como Fortaleza, Ceará e outros, Bahia, Vitória, já se transformaram em SAF. E outros clubes pelo Brasil inteiro. Aliás, os mais novos clubes já nascem como SAF. Por exemplo, nós não tínhamos nem série, nós estamos sem série. Estamos jogando a Série D porque um time pequeno, sem torcida, que é uma SAF, já nasceu como SAF, que é o Retrô, ascendeu a Série C e nos cedeu a vaga da Série D. Se nós não fizermos a SAF no próximo campeonato, nós não teremos condições nem de formar um time para disputar a Série D, quanto mais subir para a Série C. Ô, desembargador, é uma celeuma, né, entre alguns conselheiros, alguns sócios, sobre essa questão do contrato do Arruda, né, que passa 50 anos em uma sessão e depois passa em definitivo. Qual o pensamento do senhor? Será que pode ter algum ajuste? Não pode? O que é que o senhor pensa? A opinião do desembargador Bartolomeu Bueno, presidente do Conselho Fiscal, sobre esse tema polêmico. Diego, o que eu estou pensando, e aí eu ouvi algumas ponderações, o que eu estou pensando é propor ao presidente Bruno, ao presidente do Conselho Deliberativo e aos investidores, que a gente, ao invés de fazer essa transferência definitiva, até porque a lei que doou os terrenos onde está construído o Santa Cruz, ela tem 2 caracteres legais. Um é que essa doação foi feita em caráter intuito persona, ou seja, para o Santa Cruz Futebol Clube, e com uma finalidade específica, para atividade desportiva, para ser usado em atividade desportiva. De modo que tem esse entrave da lei. Tanto é que na cláusula que está no contrato vinculante ou na proposta vinculante apresentada, é que será transferido definitivamente após a modificação da lei. E aí eu entendo que, do ponto de vista legal, ninguém pode contratar se responsabilizando por fato de terceiro. A gente não pode dizer que vai alterar a lei, porque isso não depende da gente. A gente pode até fazer gestões, mas quem vai alterar a lei é iniciativa do prefeito e quem vai deliberar e aprovar ou não é a Câmara de Vereadores. Então, eu vou sugerir que a gente tire essa cláusula e, ao invés dessa transferência definitiva, seja feita uma concessão de uso por 35 anos, renovável por mais 35, porque esse é o prazo mínimo que qualquer investidor pede. É 35 anos, 40 anos. Eu lembro que teve uma época que um grupo de shopping forte e grande lá de Brasília, que tem esse pátio Olinda aqui, tem o Pátio Brasil lá em o Brasília Shopping, lá em Brasília, queria fazer um shopping ali na parte da frente, permanecendo o estádio. E nós não conseguimos, porque eles pediram naquela época 40 anos e tinha que alterar também a lei. Ainda fizemos algumas gestões na prefeitura e não conseguimos.
de modo que a gente tiraria isso. Nem ficaria 50 por mais 50 anos, mas seria 35 por mais 35 anos de concessão de uso através de um comodato ou outro instrumento legal que a gente vai estudar. E eu acho que aí resolve definitivamente essa questão da transferência do estádio. Se bem que eu, pessoalmente, eu transferi o estádio até hoje, se fosse possível, porque o estádio está fadado a ser fechado, está fadado a cair, ou ser interditado, ou a gente perder num leilão, porque se não for homologada a recuperação judicial, ele vai a leilão e a gente perde de todo jeito. Outro detalhe. A questão básica e fundamental é essa. Nós queremos salvar o Santa Cruz, eu quero salvar o Santa Cruz. Não estou ganhando nada com isso, não conheço nem os investidores. Só tive um contato com eles, que foi um almoço, reunião que tive com dois deles, e o presidente Bruno e o presidente Vitor Melo, do Conselho Deliberativo, onde eles fizeram um resumo da proposta, e eu, na época, fiz uma exigência que deveria constar expressamente que os direitos dos proprietários de cadeira, dos proprietários de camarotes e dos sócios patrimoniais ficasse expressamente garantido. E eles me prometeram que isso seria colocado no contrato. Ô, desembargador, tem muitas desinformações que está acontecendo, algumas fake news que estão sendo divulgadas. Por exemplo, o Arruda vai passar em definitivo e depois os investidores vão vender, vão derrubar, vão fazer prédios, vai mudar a cor. O que é que o senhor pode dizer sobre isso? O senhor leu o contrato, né? Tem algumas amarrações. E isso aí, pelo que foi nos passado, não vai acontecer. O que é que o senhor tem a falar para o torcedor sobre esse medo do torcedor do Arruda ser vendido pelos investidores, fazer algum tipo de investimento ali de prédios e tal? O que é que o senhor tem a dizer? Meu prezado Diego, meus prezados torcedores do Santa Cruz, meus amigos conselheiros e sócios do Santa Cruz, tudo isso é fake news, tudo isso é mentira, tudo isso é má-fé, tudo isso é má-fé. Porque o estádio não poderá ser derrubado para ser construído prédios de apartamento, não poderá ser derrubado para ser construído um shopping, tudo isso é balela, não existe nada disso. Tá certo? E tem toda uma amarração. Nós vamos ficar com 10% das ações na categoria classe A, que é uma categoria diferenciada, que essas ações são dadas ao clube de origem. E essas ações nos dão, inclusive, o direito de veto em algumas questões. Nós vamos ter um assento no Conselho de Administração e um assento no Conselho Fiscal. Então, nós temos poder de veto se houver qualquer alienação do estádio. Se o estádio for colocado com algum gravame, como hipoteca ou qualquer outra coisa, como ser dado em penhor de crédito, né? Não é uma penhora judicial, porque essa daí não depende de ninguém, é a justiça que determina. Né? Mas, assim, nenhum gravame poderá ser sofrido pelo coisa. E mais, se a SAF não cumprir os investimentos que estão acertados contratualmente, a gente pode retomar. Tem cláusula prevendo isso. A gente pode recomprar as ações, tem cláusula prevendo isso. Então está tudo amarrado. Agora que o investidor, ele quer tempo, ele quer garantia de tempo, porque eles não são filantropos, eles não vieram aqui por caridade, eles não são da Caritas, nem da Irmão Franciscano, ou qualquer outra coisa. Né? Eles vêm aqui ganhar dinheiro, são empresários. Eles vêm aplicar o dinheiro, ficar com ações e que essas ações renderão dividendos. E se aumentar, tem mais, esses 10% que a gente tem de ações, que hoje, vamos dizer, são 100 mil ações. Se amanhã ou depois for lançado mais 100 mil ações, a gente continua com 10%. Ao invés de 10 mil ações, a gente vai ter 20 mil ações. Então, é um investimento que me parece ser relevante para o Santa Cruz e que pode garantir a existência do Santa Cruz por pelo menos mais 70 anos. Nós temos 112 anos de existência, mas do jeito que está fadado a fechar. É uma garantia de permanência do Santa Cruz para cumprir aquilo que um dos fundadores, um garoto de 16 anos, Joaquim ou José Carvalho, alguma coisa dessa, disse quando tentaram fechar a primeira vez o Santa Cruz, que o Santa Cruz nasceu e viverá eternamente. Essa é a maneira da gente fazer com que o Santa Cruz se projete no tempo por pelo menos mais 70 anos. Ô, desembargador, para finalizar,
A sua comissão lá, né, o Conselho Fiscal, são 3 integrantes, né? O senhor, o presidente, e mais 2 integrantes. Como é que vai votar os 3? Eu sei o do senhor, né? O do senhor deve votar sim. Como é que vai ser o seu voto? O senhor já conversou com os outros seus 2 da comissão? Como é que eles vão votar? Já está alinhado? Como será? Eles têm alguns ajustes para ser feitos? Como é que está essa questão? Não, tenho conversado, nenhum adiantou como vai votar, né? Eu vou, inclusive, chamar os suplentes para democratizar mais ainda, não só os 3, mas os suplentes vão participar da reunião, dar sua opinião, pode até nem ter direito a voto, a não ser que falte um titular, que aí será convocado o primeiro suplente, mas eles vão participar da reunião. Eu creio que a gente, tirando esse empecilho da transferência definitiva, eu acredito que, no mais, eles deverão acompanhar o meu voto. Deverão. Não estou afirmando que farão, né? Eu acho que eles poderão, pelo menos, acompanhar o meu voto. Se não, vota lá com a ressalva que eles entenderem necessário. Agora vai ter que sair o parecer, vai. Que é nossa obrigação dar um parecer. Contra ou a favor, se for a favor com algumas ressalvas, com algumas exigências de cumprimento, como essa que eu estou dizendo. Se eles não colocarem lá que não haverá transferência definitiva, até porque a gente não tem a obrigação e nem pode se responsabilizar pela alteração da lei, e o que vai ter uma concessão de uso ou um comodado. É dizer isso, né? O meu voto é nesse sentido. Eu dou parecer favorável à venda da Associação Santa Cruz para a Sociedade Anônima de Futebol, Cobra Coral Participações S.A., se for feita essa alteração. Aí é uma ressalva que a gente pode fazer, uma exigência que a gente pode fazer. E cada um, quem votar contra, pode votar contra e dizendo por que está votando. Eu vou defender a aprovação da SAF, vou defender que seja com esse grupo de investidores, porque para mim é o melhor que chegou até agora no Santa Cruz, né? E vou defender no Conselho Deliberativo, porque lá eu voto também, eu sou conselheiro nato pelo fato de ter sido presidente do Conselho. Eu vou defender publicamente lá a aprovação. E mesmo que o Conselho Deliberativo vote contra, o presidente Bruno, e eu vou orientar ele nesse sentido, pode convocar e deve convocar a Assembleia Geral para aprovar ou não aprovar, porque, afinal de contas, é a Assembleia Geral o maior poder do clube, está acima de todos os poderes do clube. Mesmo que a Comissão Fiscal seja contra, o Conselho Deliberativo seja contra, a Comissão Patrimonial seja contra, a Assembleia Geral pode entender que a única saída para o Santa Cruz é aprovar pela maioria qualificada, a maioria simples, tem uma primeira convocação e segunda convocação por maioria simples. E como não haverá mais a alienação definitiva do Santa Cruz, a maioria deverá ser simples. Não precisa ser a maioria qualificada de 2/3. Entendeu? Diego e seus ouvintes e seus assistentes.